Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, que nós explicamos para os irmãos no último culto. Esses 4 grupos dividiam a igreja. Não é errado admirar homens, não é errado. E eu devia ter dito isso da última vez que ministrei e ontem também. Mas não é errado admirar homens. Por exemplo, nós temos obreiros que já passaram por essa igreja. Não é errado você demonstrar um carinho por um obreiro que passou por essa igreja. Você o amar, você o admirar, não é errado de maneira nenhuma. Porque aquela pessoa faz parte da sua experiência cristã. Foi alguém que te deu uma palavra no dia que tu estava triste, foi alguém que te acompanhou, foi alguém que te ajudou. Então, não é errado nós admirarmos homens. Só que o problema de Corinto não era só a questão da admiração. O problema é que esses grupos se uniam em torno de 4 nomes, e esses 4 grupos competiam entre si. Por isso que Paulo chama de divisão, cisma, partidos. E ele também fala de contendas. Contendas são os embates, as pelejas, as brigas, os debates verbais. Então eles estavam em constante desavença uns com os outros. Mas do 18 ao 25, Paulo vai falar sobre a loucura de Deus. Paulo vai falar sobre a loucura de Deus. Ou seja, em Corinto era uma cidade regida pela filosofia. Corinto era uma cidade filosófica. E os irmãos sabem que os filósofos, eles gostam de muitos discursos, né? Muitos discursos. E muitos discursos, alguns que nem se aproveita nada mesmo, a maioria. Mas eles gostam de muitas viagens, os filósofos. O que acontecia era que em Corinto haviam muitos grupos, muitos partidos e muitos movimentos filosóficos. Haviam pelo menos 50 partidos, 50 grupos que se reuniam em torno de um filósofo cada um. 50 grupos, no mínimo, ali em Corinto. Então, a sociedade de Corinto já tinha a prática da dissensão. Era uma sociedade dividida, assim como é a sociedade brasileira e assim como são quase todas as sociedades. São sociedades divididas. Por exemplo, o Brasil é dividido entre muitos grupos, pobres e ricos, negros e brancos, entre as diversas religiões, né? E existe intolerância por parte de vários grupos, uns para com os outros. Ali em Corinto havia muita divisão. O fato é que os irmãos que haviam aceitado a Jesus em Corinto, muitos deles ainda viviam a moda de Corinto, ainda seguiam a turba. Ou seja, muitos deles ainda cultivavam o hábito de admirar os filósofos, de admirar a filosofia humana. Então, veja bem, as filosofias, elas fornecem uma visão da vida, uma interpretação da realidade, uma visão da vida, mas uma visão inventada pelo homem. As filosofias, elas entendem o sentido da vida a partir do conhecimento humano, a partir das percepções humanas, a partir das interpretações humanas. Os valores são a partir do homem. Então havia tantas filosofias, como havia muitos filósofos, e as pessoas buscavam os seus filósofos favoritos. E é claro, o que acontecia? Eles depositavam muita confiança na filosofia. Quando os irmãos aceitaram a Jesus, muitos destes ainda continuavam apegados à filosofia, e eles esperavam que o evangelho fosse uma resposta filosófica, que o evangelho fosse mais uma filosofia. O que Paulo chama aqui de palavra de sabedoria humana. Ele vai dizer no versículo 17, porque
não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavra de sabedoria, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a mensagem da cruz. Então, meus queridos e amados irmãos, eles estavam divididos entre muitas filosofias. Eles tinham confiança em Cristo, fé em Cristo, eles haviam reconhecido a sua redenção pela graça da cruz, mas eles queriam acrescentar um pouco de filosofia no negócio para deixar mais bonito. Veja bem, hoje a igreja vive uma ameaça, porque você ouve alguns pregadores, eles falam mais em nome de filósofos, em nome de teóricos, em nome de sociólogos, em nome de psicólogos, do que na própria palavra de Deus. A psicologia moderna está aí ocupando o espaço que muitas vezes deve ser dado ao aconselhamento bíblico. Nós não somos contra a psicologia. Nós não somos contra a psicologia, de maneira nenhuma. Nós não somos contra a sociologia, nem a filosofia. Mas a filosofia não redime o homem, a sociologia não salvará a sociedade, e a psicologia não liberta o homem, a alma do homem do jugo do pecado. O que redime o homem é o evangelho. O que pode salvar uma sociedade é a pregação da cruz. E o que pode libertar a alma humana do pecado, o corpo, a alma, todo o ser do homem do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, no versículo 8, da seguinte forma: Veja porque ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então, irmãos, o que acontecia? Muitos dos irmãos viam a pregação da cruz como uma loucura. Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Muitos deles viam a pregação da cruz como uma loucura, porque o que é a pregação da cruz? Deus, Filho, tem um Deus que é Pai dele, Deus Pai. Aí o Deus Pai pega, coloca o Deus Filho numa cruz, e o Deus Filho morre numa cruz para dar vida aos homens. Então isso não entrava na cabeça deles, isso não cabia no entendimento deles. Como é que um Deus que é poderoso morre de maneira tão humilhante em uma cruz? Eles não entendiam. Os judeus não entendiam, porque os judeus, para o judeu, a morte de cruz era uma maldição. A Bíblia diz, mostra no Antigo Testamento: maldito aquele que for posto sobre o madeiro. Então, para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. Maldição. Eles entendiam como uma maldição. Para os romanos, a morte de cruz era para os delinquentes. Veja que os historiadores, Flávio Joséfo, por exemplo, ele afirma o seguinte, que os romanos chegaram a matar 120 mil pessoas através da morte de cruz. Então foram 120 mil cruzes levantadas durante a história do Império Romano. É muita gente punida. Quem era que sofria? Eram os vagabundos, eram homens que praticavam crimes contra a sociedade, crimes contra o governo. Eram esses homens, eram criminosos. Então, os romanos não entendiam como
um Cristo que é justo, que não devia nada, teria coragem de subir numa cruz por pessoas que ele nem sequer conhecia e que haviam praticado seus crimes, seus pecados? Os romanos não entendiam isso. Olha, irmãos, você vê que na crucificação de Cristo, ele atravessa a cidade carregando a cruz, ele é crucificado lá no Gólgota, um monte. Então, a crucificação era uma pena de morte que era dada publicamente. Por isso que se crucificava a pessoa em um lugar público, para servir de exemplo para os outros. Então, para os romanos não entendiam, não compreendiam a crucificação de Cristo, de forma que os gregos também não entendiam, porque os gregos celebravam os seus deuses e os filhos dos deuses, eram as glórias dos seus heróis. Os seus heróis eram vitoriosos na guerra, seus deuses eram vitoriosos na guerra, mas na cruz nós encontramos um Cristo em que nenhuma beleza havia nele. Olha que interessante, os gregos, eles admiravam aquilo que é belo, aquilo que é bonito, mas na cruz, Cristo está sangrando, Cristo está rasgado, Cristo está desfigurado, a imagem não é bela, a imagem não é bonita. Então eles não compreendiam a mensagem da cruz, de forma que para esses povos, para essas pessoas, a mensagem da cruz era loucura. Mas Paulo diz o seguinte: a mensagem da cruz, para os que se perdem, é uma imbecilidade. A palavra loucura aqui é traduzida por imbecilidade, um disparate. Para os que se perdem, a mensagem da cruz é uma loucura. Mas para nós, oh glória a Deus, porque a mensagem da cruz aqui, irmão, veja bem, é uma expressão que Paulo usa para falar da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Cristo veio, ele não devia nada, ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, para que nós recebêssemos vida e fôssemos perdoados e justificados dos nossos pecados, de forma que nós não devemos nada, a nossa conta foi paga. Mas veja bem, para os que se perdem, a mensagem da cruz é uma loucura. Os homens de hoje, eles não entendem a mensagem da cruz. Tem gente que pensa que Jesus foi um coitadinho, que morreu numa cruz, vê Jesus como um coitado. Outros não aceitam que a mensagem da cruz, a morte de Cristo na cruz, é capaz de salvar, de redimir o homem. Eles rejeitam a mensagem da cruz. Muitas vezes eles nos chamam de loucos, de abestados, de gente sem juízo, que segue pastor. Mas Paulo está dizendo, para todos os que estão perdidos, a mensagem da cruz é uma loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Sabe o que significa isso? Você jamais tinha poder de salvar-se a si mesmo. Pelo seu próprio poder você não tem, porque o pecado na vida de um homem sem Deus sempre é mais forte do que o querer do homem. O pecado sempre tem mais poder, e nós estávamos debaixo do poder do pecado, nós éramos servos do pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e nos deu poder para vencermos o pecado. É desse poder que Paulo está falando, é o poder do Evangelho. Então, irmãos, veja que Paulo ele vai tratar desse problema aqui, vai tratar desse assunto. É por isso que a sabedoria humana não pode entender a mensagem da cruz, porque na cabeça do homem, até do homem mais simples, esses homens estão por aí que não aceitaram a Jesus, eles não entendem, irmãos.
Eles não compreendem. Quantas vezes a gente vai evangelizar e a pessoa diz: eu não entendo como é que uma pessoa que aprontou tanto, bebeu cachaça, enganou os outros, enrolou os outros, fez tudo que não presta, de repente, só porque entrou na igreja, na crença, agora está perdoado de tudo que fez e não deve mais nada. Eles não entendem, irmãos. Por quê? Porque a mensagem da cruz para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Então veja bem, Paulo, ele vai procedendo do versículo 19 ao 25, ele vai dar algumas razões pelas quais a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana, ao homem. Algumas razões, nós vamos ver isso. A primeira razão que ele vai apresentar, irmãos, é que a sabedoria de Deus é eterna. Diga assim: a sabedoria de Deus é eterna. Outra vez. Sabedoria de Deus é eterna. Outra vez. Então, a sabedoria humana é passageira. As ideias dos grandes filósofos, já lá desde os chamados pré-socráticos, dos socráticos, dos filósofos da filosofia medieval, dos filósofos da filosofia moderna, todas elas são passageiras, mas a sabedoria de Deus permanece para sempre. Para sempre. Então veja bem nos versículos 19 e 20. Versículo 19. Alguém vai abrir a Bíblia para mim em Isaías 29 e 14. Pega bem que esse microfone aqui, Israel. Isaías 29 e 14. Você abre a sua Bíblia em 19, ou melhor, e você lê na sua Bíblia aí, versículo 19. Vamos ler o versículo 19. Olha o que é que diz aí. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Lê bem, Israel, Isaías 29 e 14. Nós vamos ouvir. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele, com toda a sua sabedoria. E os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Olha, veja bem, Paulo está citando Isaías capítulo 29, versículo 14. Destruirei a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens será destruída. O ensino de Isaías vai ter o seu cumprimento aonde? Lá no grande julgamento, lá no último dia, em que Cristo irá julgar todos os homens. Então, toda a sabedoria humana será julgada. Toda a sabedoria humana será exterminada. Paulo está mostrando para a gente, Paulo está deixando bem claro para a gente, por mais que os homens sejam sábios, por mais que eles sejam inteligentes, a sabedoria vai ser destruída e a inteligência vai ser aniquilada, mas a sabedoria de Deus vai permanecer eternamente. É interessante, irmãos, que aí no capítulo 29, versículo 14 de Isaías, há uma profecia que tem um cumprimento imediato. Cumprimento é imediato. Quando Isaías fez essa profecia, Senaqueribe, rei da Assíria, estava planejando conquistar Judá. Era um rei que havia derrotado grandes nações na época. Agora o plano dele era ir contra Judá, e lá em Judá já se sabia. Então, o rei de Judá foi buscar a misericórdia de Deus. No final, Judá foi salva por Deus, pelo poder de Deus, sem a ajuda de homens. Porque 185 mil homens do exército da Assíria
foram destruídos apenas por um anjo. Apenas um anjo. O relato completo está lá em 2 Reis, capítulo 17. Apenas um anjo destruiu 185 mil soldados lá da Síria. O que é isso, irmãos? Não houve a ajuda humana. O que é isso, irmãos? A sabedoria humana não é capaz de resolver os nossos problemas. Nós estamos aqui trabalhando na igreja. Não basta apenas um bom planejamento. Não basta apenas uma boa organização. Não basta apenas fazer tudo certinho. É preciso orar e clamar a Deus pela sabedoria divina. Porque a sabedoria divina é que dá a solução para os problemas. A sabedoria divina é que soluciona os problemas. É Deus, o poder de Deus é mais forte do que qualquer força humana. É isso. Os homens são inclinados a resolver os seus problemas e as suas lutas pela sua própria ingenuidade, pela sua própria capacidade, mas nisso eles são ingênuos. Eles querem resolver os seus problemas pelo seu próprio poder. Mas tem hora, irmão, que a gente quer trabalhar para Deus. Mas sabe o que a gente faz? É atrapalhar Deus. Porque você quer trabalhar para Deus, você quer fazer, você quer... Mas Deus está dizendo assim, não é você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Não é você que tem que falar. Sou eu que tenho que falar. Não é você que tem que resolver. Sou eu que tenho que resolver. Não é você quem vai dar a solução. Sou eu quem vou solucionar. É Deus quem resolve, quem soluciona. Então o que eu quero dizer para você, feche seus olhos, levante uma de suas mãos para cima. Deixa nas mãos de Deus. Busca a sabedoria do céu. Busca a sabedoria de Deus. Porque Deus tem poder para solucionar. Deus é quem vai manifestar a sua sabedoria para que se resolva. Deus é Deus. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, a sabedoria dos sábios será aniquilada. Mas outra coisa, segundo, Paulo vai falar do poder da sabedoria de Deus. Diga assim, o poder da sabedoria de Deus. Outra vez, o poder da sabedoria de Deus. Então vamos ver bem no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Leia bem o 22, se você puder ler, leia na sua Bíblia bem alto. 1, 2, 3 já. Porque... Olha, veja bem. O que acontece aqui? O mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Os homens se perdem, irmãos, é naquilo que eles pensam que é certo. É isso que Paulo está dizendo. O mundo não conhecia a Deus porque o mundo se perde naquilo que ele pensa que é certo. O homem sem Deus, ele pode ser o homem mais simples, pode ser o homem da roça, ele pode ser um homem mais sofisticado, pode ser um grande empresário, ele pode ser um grande intelectual, ele pode ser um professor da universidade, ele pode ser quem seja. Mas o homem sem Deus, ele se perde naquilo que ele pensa que é certo. Por quê? Porque rejeita a sabedoria de Deus. É interessante a gente falar que Paulo não está falando contra os estudos. Pastor, e agora, pastor? Porque o estudo... Não, Paulo não está falando contra isso. Não é errado estudar filosofia, psicologia, não é errado se utilizar dessas ferramentas de maneira nenhuma. Paulo está dando uma resposta específica aos crentes de Corinto que queriam, além da mensagem do Evangelho, para a sua salvação, acrescentar sabedoria humana. Aí Paulo está dizendo, olha, para seguir o caminho do céu, vocês precisam somente da sabedoria divina por meio do Evangelho. O Evangelho é suficiente.
para o caminho do céu. Medicina é sabedoria humana, é conhecimento humano, claro, mediado pela graça de Deus, mas a gente precisa da medicina? Precisa. Psicologia é sabedoria, é conhecimento humano, a gente precisa da psicologia? Precisa. Mas para ir para o céu, é a mensagem do Evangelho, é o poder do Evangelho que salva, é a mensagem da cruz. Então vejam bem, ele vai dizer o seguinte: os judeus pedem o quê? Sinais. Por que os judeus pedem sinais? O que foi que aconteceu no Antigo Testamento? O povo está diante, começa lá com Faraó, né? 10 pragas, as pragas não atingem o povo de Israel, é um sinal de que Deus está com aquele povo. O povo está diante do mar, murmurando, quase deixando Moisés maluco. Aí, o que Deus disse para Moisés? Moisés, ó a sabedoria de Deus, pega o teu bordão, bate no mar, o mar vai se abrir. Aí Moisés, pá, e o marzão, se abre o mar se abre, porque a Bíblia diz que soprou um vento, né? Foi a intervenção de Deus. O povo precisando de água, Deus disse para Moisés: Moisés, faz só, toca na rocha. Mas Moisés pega, zangado, meu Deus, desce, bate na rocha. Moisés pagou um preço alto, né, irmãos? Por isso, não entrou na terra prometida. Mas saiu a água da rocha? Saiu. Mas ele pagou um preço alto porque fez do jeito que Deus não mandou. Então tem coisa que a gente faz, Deus manda a gente faz o que Deus manda, mas a gente faz do nosso jeito. Deus é misericordioso, dá certo, mas lá na frente, aí o povo de Deus é abençoado, mas lá na frente, aí Deus diz: agora eu quero tratar contigo algo que eu ainda não tratei ainda, e tu não te arrependeu, nós vamos conversar. Isso, irmão, serve para a gente que é líder. Às vezes eu fico pensando, eu digo: meu Deus, será que eu não estou fazendo que nem Moisés? Batendo na rocha e o Senhor abençoando o povo, aí no final, Wesley, tem algumas bênçãos aqui que tu vai perder, porque tu fez do jeito que tu não fez do jeito que eu orientei. Mas veja bem, o povo precisa comer, maná cai do céu. No deserto, andando, eita meu Deus, 40 anos, da mesma sandália, no mesmo sapato que eu comprei lá na Noroeste, mesmo sapato. O mesmo sapato ainda rapaz, e nesse deserto? Não, aqui não tem sapataria, aqui não tem. Aqui é o seguinte, é o mesmo sapato. Um menino com o mesmo chinelo, meu Deus, mas um menino calçava 25 quando começou a nossa caminhada aqui, passou 40 anos, hoje ele já calça 42, o pé do menino cresceu, e o chinelo dá certinho no pé dele. Olha, irmão, como é que Deus faz as coisas, né? Meu Deus, rapaz, e essa havaiana que tu tá usando aí, andando no deserto desse? Rapaz, isso aqui meu pai me deu quando era menino, a gente estava lá no Egito. Não precisou colocar nenhum prego embaixo, nenhum prego, nem um aramezinho, nem um arame. Não está nem furada no calcanhar. Meu irmão, está novinha. Deus é Deus, né, irmãos? Deus é Deus. Por isso que é loucura para o mundo as coisas de Deus, né? Deus é Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? O povo de Israel era acostumado com sinal, com milagre, com sinais. Aí quando Jesus chega, o que eles querem? Sinais. Não teve uns que dizem, mas nos mostra um sinal. Aí Jesus vai dizer: o sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Jesus fez sinais, fez muitos, operou os sinais, mas eles, principalmente os fariseus, negaram, fugiram daquilo que estava diante deles. Então Paulo está dizendo aqui, no versículo, qual é o versículo, irmãos? Aqui tem muita água, tem 4 copos d'água. Obrigado. Então, irmãos, eu vou beber todinho até o final, que eu estou com sede. Olha aí, porque tanto os judeus pedem os sinais, os gregos buscam a sabedoria. Então, veja bem, os gregos queriam uma prova intelectual
intelectual, eles procuravam na sabedoria humana uma prova que fosse nos padrões da filosofia de que Cristo é Salvador. Aí Paulo está dizendo: olha, os judeus pedem sinais, só querem sinais. Os gregos querem uma prova intelectual, só dentro da sabedoria humana. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Irmãos, essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Existem igrejas que só pregam sinais, só milagre, e ainda vendem. Existem outras que a pregação é só por intelectualidade e não pregam mais o evangelho. Existem igrejas do evangelho social, o evangelho marxista. Várias igrejas estão por aí. Existem aquelas da autoajuda. O cara está lá sentado no banquinho, tem uma multidão. Você é o centro de Deus. Aí o crente que não lê a Bíblia, que coisa profunda, eu não sabia. Eu sou o centro de Deus, eu sou importante. Deus não existe sem mim. O crente que não conhece a Bíblia chora. Aí o cara está lá no banquinho, a melancolia, é um choro, é uma coisa, só autoajuda, não tem nada de Bíblia, só autoajuda. Aí as pessoas vão lá, saem, agora sim eu estou mais leve, agora eu estou bem, mas o pecado continua, porque, irmãos, se não tiver atalaia para confrontar o povo esquece o que é pecado. Esquece ou não esquece? Se eu passar aqui o meu tempo todo que eu vou passar aqui só pregando, só bênção, claro, eu prego bênção, prego prosperidade, mas se eu ficar só nessa, prosperidade, bênção, prosperidade, bênção, prosperidade, bênção, bênção, prosperidade, bênção, prosperidade, bênção, prosperidade, e tal, meus irmãos, a maioria dos irmãos aqui não vão lembrar o que é pecado, nem eu mesmo. Então, nós pregamos Cristo crucificado, essa é a nossa mensagem. Aí ele diz: escândalo para os judeus, eu já expliquei para os irmãos que os judeus pensavam que era uma maldição, e loucura para os gentios. Versículo 24, bem na sua Bíblia. Versículo 24, nós vamos ficar por aqui já, irmãos, vamos já encerrar. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Continue bem lendo, leia aí 1, 2, 3 já. Olha aí, ó. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, eu pergunto, Deus tem loucura? Tem, irmãos? Não, Deus não é louco. Deus tem fraqueza? Deus não é fraco. Deus não é fraco. Então veja bem, quando Paulo está dizendo assim a loucura de Deus e a fraqueza de Deus, ele está falando do ponto de vista da pessoa que é incrédula. Porque para o crente, Deus não é loucura. Ou seja, eles pensavam que a mensagem da cruz era uma loucura, porque colocar o homem que não deve nada lá na cruz, para morrer pelos homens. Outra coisa, pelos gregos eles tinham uma ideia, o seguinte: um Deus verdadeiro não podia ter sentimentos de compaixão. Não. Como era que eles entendiam? Às vezes era necessário fazer um sacrifício para que aquele Deus não punisse, não tacasse fogo ali, ele tinha que fazer
um sacrifício. Agora, a mensagem do Evangelho é diferente. O próprio Deus, Filho, vem e se oferece para um sacrifício. Não precisa ninguém sacrificar filho, não precisa ninguém sacrificar nada, porque o próprio Cristo é sacrifício. Então, para os ímpios, os incrédulos, essa é a loucura de Deus. Aí Paulo vai dizer, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus, se tivesse, né? Isso aqui é tudo hipotético, é se tivesse. É tudo se tivesse. A fraqueza de Deus, se tivesse, seria mais forte do que os homens. Então, irmãos, esse é o poder da sabedoria de Deus. Poder da sabedoria de Deus. A glória da sabedoria de Deus. Aí ele vai continuar falando da vocação dos santos. Nós vamos ficar por aqui. Eu queria encerrar logo o capítulo todo, mas já está esse horário. Nós vamos ficar com essa mensagem aqui. Domingo é culto de Santa Ceia. Eu encerro os demais versículos. Então, irmãos, nós somos guiados pela palavra da cruz. Mas os que se perdem pensam que tudo isso aqui que a gente está vivendo é uma loucura. Mas nós estamos em Cristo Jesus. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus? Quantos podem adorá-lo? Porque Jesus diz o seguinte: Pai, não revelastes estas coisas aos sábios e entendidos. Os sábios aí não é só os intelectuais, não. É a pessoa que é sábia aos seus próprios olhos. A pessoa diz assim, eu nasci nessa lei vou morrer. É sábio aos próprios olhos. Mal sabe ele que a lei que ele nasceu foi a lei do pecado. A lei do pecado. Então são pessoas que confiam na sua própria sabedoria. Aí Jesus está dizendo, Pai, tu não revelaste essas coisas para os sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, irmãos, não foi para os grandes, foi para os pequeninos, para nós que estamos aqui. Pequeninos por quê? Porque reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Reconhecemos que Ele é tudo. Nós não somos nada, mas Ele é tudo em nós. Nós somos pequenos, mas Ele é grande por nós. Nós somos fracos, mas Ele é forte e peleja por nós. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Quantos podem louvar ao nome do Senhor Jesus? Nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Estaremos orando já, encerrando. Quem é que pode cantar um corinho aqui? Corinho rápido. Um corinho, pode ser só um corinho mesmo. Nós vamos já encerrar. Vai cantar, né? Ela canta. Nós vamos servir. Está conosco, irmão.